A paz do Senhor, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, que estão acompanhando o nosso ciclo de debates da Faculdade Refidim. Eu sou o professor Mário Sérgio e hoje, conforme já programado, anunciado, estamos aqui para participar de mais uma live com o nosso convidado, o doutor Samuel Valério. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a todos os irmãos e todos os alunos da Faculdade Refidim, todos que estão nos acompanhando nesse momento, e tenho certeza que teremos uma live muito aproveitável. Vamos apresentar, então, doutor Maxwell Fajardo, isso, doutor Maxwell Fajardo, né? E o doutor Valério, né? A gente na intimidade chama de Valério, Max, mas aqui nós vamos usar do protocolo, né? Doutor Samuel e o doutor Maxwell Fajardo, que estão conosco, e o entrevistado, né, que está aqui conosco é o doutor Samuel. Então, vai lá, eu vou deixar as apresentações para o Maxwell, que combina, né, Samuel com Maxwell. Rima, ele vai apresentar o Samuel e falar um pouco do trabalho dele, e depois nós estaremos já iniciando já estamos iniciando essa live, mas com as perguntas e as considerações. Lembrando que os nossos internautas podem participar com perguntas ali nos comentários do Facebook, pode compartilhar também, e nós estaremos, na medida do possível, atendendo a todos. Maxwell, com você. Bom, uma boa noite, a paz do Senhor para você que acompanha mais um ciclo de diálogos da Faculdade Refidim. É uma satisfação, uma alegria podermos estar juntos mais este mês, nesta nossa live mensal em que discutimos a história do pentecostalismo, a história das Assembleias de Deus e do pentecostalismo como um todo. E é uma satisfação podermos estar juntos agora nesse mês de junho, trazendo mais esse diálogo, né? Lembra você que essa live ela é organizada pela Faculdade Refidim, que é uma faculdade de teologia lá do estado de Santa Catarina, em Joinville, que oferece uma série de cursos livres para você e também o curso de bacharelado em teologia. Então, você que tem o interesse em estudar teologia numa instituição reconhecida pelo MEC e que tem uma proposta de teologia pentecostal, vale a pena você conhecer a Faculdade Refidim. Entre lá no site da Faculdade Refidim, conheça lá a estrutura do curso. Eu tenho certeza que vale bastante a pena, até porque eu também estou estudando lá da Faculdade Refidim. Bom, é uma alegria estar aqui mais uma vez com o Mário Sérgio, nosso companheiro de todos os meses aqui nesta live. Tem meses em que nós estamos juntos, tem meses em que nós estamos, mas todos os meses estamos discutindo aqui um assunto a respeito da história. E hoje, com grande alegria, com grande satisfação, estamos recebendo aqui o doutor Samuel Valério. Samuel, ele é um amigo nosso, que já conhecemos há alguns anos aí em diversos eventos, em diversas atividades acadêmicas, né? E também atividades ministeriais também, né? Temos aí esse contato com o nosso irmão Samuel Valério, que é doutor em ciências da religião, é mestre e doutor na área de ciências da religião, né? Ele fez o mestrado na PUC e o doutorado na Metodista. E a graduação também é na área de teologia. Isso mesmo, né, Samuel? Não estou aqui com o meu roteiro em mãos. E o Samuel, ele é um pesquisador do fenômeno pentecostal e hoje vai conversar conosco um pouco a respeito das suas pesquisas dentro da área do pentecostalismo. Então, inicialmente, queria já dar a oportunidade aí para o Samuel dar aí a sua palavra inicial e acrescentar alguma coisa que eu tenha esquecido aí na apresentação também. E contigo, Samuel. Muito boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer poder compartilhar esse tempo aqui com o Mário e com o Maxwell, amigos aí de caminhada, da pesquisa, da história do pentecostalismo. Maxwell eu conheci no grupo de pesquisa da PUC de São Paulo, grupo de protestantismo e pentecostalismo, que é coordenado pelo Edinson
Abu Mansur, que foi o meu orientador no mestrado, quando estive durante o mestrado. E durante esse percurso do mestrado, o Maxwell aparecia nas nossas reuniões, então ali nós fomos estreitando algumas informações, e depois ele foi para o doutorado, pouco depois, já na parte final do doutorado dele, eu entrei também no doutorado, e pudemos caminhar aí junto em vários eventos, como ele mesmo já disse. E a única coisa que você esqueceu de falar é que eu sou pastor. O restante está tudo correto. É verdade, é pastor. Além de pesquisador, eu sou pastor, né? Eu sou pastor da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Lausanne, São Paulo. Na verdade, sou pastor auxiliar, né? Nós temos um colegiado de pastores, eu sou um dos pastores da nossa igreja. Mas a igreja que eu faço parte, que eu pastoreio, faz parte desse movimento que eu estudo, que eu pesquisei, que apareceu como uma pérola na minha mão, e eu acabei explorando e fazendo com que isso se transformasse na pesquisa da minha vida. Muito bem. Aí a gente sempre conserta, né? Quando a gente dá essas falhas, né? Na realidade, é para ver se você estava atento, Samuel, na apresentação que estava fazendo. Mas muito bem, Samuel também é pastor e tem unido aí essa atividade interna da igreja, né, com a atividade da pesquisa, o que também é muito bom, como nós vamos ver aí no nosso diálogo. O Mário? Ok, que bom. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá Tem bom, só então. um barulhinho que aparece de vez em quando aí, mas Eu acho está que dando para compreender. Tá bom, tudo bem. Então vamos continuar aí. Samuel, eu gostaria de perguntar, você falou que essa é a tese da tua vida, né? Então eu gostaria que você detalhasse um pouquinho, né? Quando começou o teu interesse por esse assunto? A gente sabe que todo pesquisador, ele fala de um lugar, né? De um contexto. Então eu gostaria de saber como é que você chegou a esse tema, a esse objetivo de estudo. Então, o que ocorreu foi o seguinte: eu sempre tive o desejo de me preparar bem ministerialmente. E chegou um tempo que eu gostaria de me dedicar mais ao ensino, né? E para fazer isso, eu precisava ter alguma atitude diferente da que estava ocorrendo ali naquele tempo. E eu estava no seminário, terminando o seminário, isso em 2005. E passou algum tempo, 2006 eu tentei fazer psicologia, acabei não indo muito bem e acabei desistindo do curso. Em 2010, eu descobri, em 2009, na verdade, eu descobri o curso de convalidação do Mackenzie. E fui para lá, prestei o vestibular, passei, fiz o curso de convalidação, e com agora o meu curso convalidado pela instituição, eu fui fazer mestrado. A princípio, eu queria fazer no próprio Mackenzie, mas eu fui muito mal recebido pelo professor que eu procurei. Então, eu pesquisando na internet, eu fui até a PUC, conversei com o professor Edin, que abriu as portas para mim, e ele começou a perguntar sobre a igreja, mas naquele primeiro momento, o projeto que eu apresentei não tinha essa conotação. O que eu desejava discutir é a questão da pluralidade doutrinária que existe dentro da denominação que eu pesquiso. E mesmo tendo um viés sociológico sobre a pesquisa, eu desejava ir por esse caminho. Mas, ao adentrar o mestrado, e com as orientações do Edin, nós pudemos, então, afinar a ideia, e ele falou: essa igreja é pentecostal? Eu falei: Ele falou: desde sempre? Sim. Ela vai fazer 100 anos o ano que vem, porque era em 2011, né, que eu adentrei ao mestrado. Falei: sim. Ele falou: então é disso que você tem que falar. Você tem que falar que essa igreja é a terceira vertente do pentecostalismo no Brasil. Então, eu estava com um diamante na mão, precisando ser lapidado, né? E o Edin foi quem
colocou isso diante de mim, na verdade, numa conversa informal. Não foi nem numa reunião de orientação, foi naquelas conversas de corredor que acontece entre uma aula e outra do mestrado, né? E aí ele falou, é disso que você tem que falar, e não desse problema que pode ter conotações eclesiásticas que você nem vai poder administrar bem isso. Então, a partir dessa fala dele, e como eu estava ali iniciando o curso, eu já fui mudando meu projeto, já sentei com o meu professor de metodologia para poder aí ir alterando o projeto, e cheguei ao final do semestre já com essa ideia definida de falar sobre uma terceira vertente do pentecostalismo. Mas a ideia nasce basicamente assim, de uma conversa informal, e de uma preciosidade que ele conseguiu observar no primeiro momento, e eu estava muito mais incomodado com outras coisas, mas isso trouxe uma abrangência muito maior depois para a minha pesquisa, que foi sensacional. Samuel, então, nos explica aqui uma coisa, né? Você falou algo aí na sua resposta, que é o que chama mais atenção, né? Todas as vezes que eu já ouvi você falando sobre o seu tema de pesquisa, quer dizer que a história, que sempre que a gente vai começar a contar a história do pentecostalismo, a gente fala, tem o pentecostalismo clássico, que são as igrejas Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Foram as duas primeiras igrejas que chegaram no Brasil, e aí depois, lá na década de 50, antigamente se falava de uma segunda onda, depois uma terceira onda, depois, se der tempo, a gente pode até comentar sobre isso também, se ainda vale falar de onda ou não no pentecostalismo, mas enfim, a gente fala, o pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, com a Congregação Cristã do Brasil, e em 1911 com a Assembleia de Deus. E aí você me diz que não, que há uma terceira vertente de chegada do pentecostalismo no Brasil lá no início, lá nos anos 1910. Então conta para nós como que é isso, porque é uma tese que traz algo de novo, algo que durante muitas décadas não foi discutido na academia, que você trouxe para nós. Então conta essa história da terceira vertente do pentecostalismo. Esse fenômeno religioso na Suécia, ele é bem mais enfatizado, né, do que aqui. Lá na Suécia existem pesquisas muito mais específicas a respeito do pentecostalismo na Escandinávia, que destoa daquilo que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Mas o que houve foi o seguinte, nós, a partir dessa ideia, nós começamos a trabalhar e ver se nós conseguíamos defender isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns documentos que me apontavam para essa linha que eu estava procurando defender. Então, eu fui atrás de documentos mais confessionais, né, de documentos primários, né, fontes primárias, para poder me embasar disso. E, de forma coincidente, eu, em 2012, acabei indo à Suécia, porque o meu irmão ele foi missionário na Suécia durante um tempo, e ele foi apresentado em 2012 como ainda candidato a missionário na Suécia. Então, com a ida dele, eu peguei uma carona. Meu irmão fala muito bem inglês, mora muitos anos fora do Brasil. E, então, ele fez todo o trâmite assim para mim, resolvi as coisas que ele precisava resolver como candidato a missionário, mas também me assessorou na busca de vários materiais. Então, eu tive acesso a cartas, atas, tive acesso a muitos dados assim primários da denominação, e esses dados foram fundamentais para que eu pudesse elaborar bem essa ideia e desenvolvê-la. Entre uma das coisas que ocorria na Suécia no final do século XIX ainda, é que existia um movimento avivalista muito similar ao que ocorria também nos Estados Unidos com o movimento Holiness, que, assim também como ocorria na Inglaterra com o movimento de Clivers, né, que também é um movimento paralelo, como ocorreu no país de Gales, ali na virada também do século XIX para o século XX. Então, todos esses movimentos tinham alguma
similaridade. E por que isso ocorreu? Muitos suecos, né, estavam migrando para outras nações. Entre eles foi um pastor, na verdade ele foi ainda como leigo, né, mas foi para os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, e ele volta para a Suécia e assume uma igreja na cidade de Örebro, que é uma cidade a 2 horas de Estocolmo. E esse pastor, John Longman, ele tem uma experiência de batismo no Espírito Santo, mesmo antes de ir aos Estados Unidos. Ainda na década de 1860, ele foi batizado. Ele narra na sua biografia que ele foi batizado, eles abriram um buraco, não tinha batistério, então eles abriram um buraco no gelo, e ele foi batizado numa temperatura de -15. E ele falou que quando o pastor o puxa, ele começa a ter uma manifestação espiritual, que ele não expressa com clareza ali na biografia que tipo de manifestação, mas ele fala que veio um contentamento do espírito muito forte que encheu todo o ser dele. Então, ele vai aos Estados Unidos, estuda, torna-se pastor, torna-se envolvido com o movimento Holiness, e quando volta à Suécia, traz esse movimento Holiness, essa liturgia Holiness, e traz esse movimento mais avivado para dentro da Convenção Batista Sueca. E isso faz da igreja de Örebro uma igreja muito importante, e ele acaba se consolidando de uma forma muito interessante. Ele volta à Suécia em 1889, então é muito antes ainda do pentecostalismo. E ao me deparar com relatos de jornais, por exemplo, que eu tive lá na Suécia, eles falam de movimentos de busca, de um movimento que existia nessa igreja, de uma busca de manifestações espirituais que eram distintas, que as pessoas estavam deixando uma vida de pecado, uma vida... e agora eles estavam se unindo para se perdoarem, para viver uma vida piedosa. E isso é um jornal secular falando a respeito da igreja. Então, a partir desses recortes de jornais, eu fui construindo essa narrativa que está na minha tese de doutorado, que vai demonstrando que existe um movimento que é precedente, o que eu denomino na minha tese de proto-pentecostalismo sueco, né? Então, existe um movimento que precede, ali fala de curas, mas não fala de glossolalia. Então, se houve algum tipo de manifestação estática, assim, nesse sentido da manifestação do dom de línguas, não está claro nesses jornais. É possível que isso tenha ocorrido, mas não está claro. Então, não há como afirmar, mas que existe um movimento que precede Azusa Street, que precede o movimento pentecostal moderno, isso não há dúvida. E esse movimento é o que dá toda a base para depois eu construir toda essa narrativa. Então, esses recortes de jornais, essas coisas que eu fui encontrando, essas cartas da igreja que vão falando a respeito do trabalho da igreja, uma entrevista longa do John Longman no jornal, tudo isso está em porções, né, distintas aqui na minha tese, que vai acabando dando esse pano de fundo para eu poder afirmar as coisas que vou narrando aqui na tese. Samuel, então você defende a ideia, a partir dos documentos que você pesquisou, que o movimento pentecostal, né, diferente da narrativa mais famosa, né, de que teve uma origem apenas lá nos Estados Unidos, na rua Azusa, então é possível afirmar que antes, nesse mesmo período, em outros lugares do mundo, há indícios, né, como você falou, de outras manifestações pentecostais. Sim, na minha percepção, naquilo que nos documentos que eu levanto, é possível notar que existe essa manifestação, esses cultos avivados, esse movimento, e a cura é algo que acontece pontualmente aqui e ali, então é algo que foi sendo trabalhado mesmo antes do movimento pentecostal explodir ali, primeiro em Tópica e depois em Los Angeles, né? Muito bem. Mário? Aqui. Opa! Ô, meu irmão,
E sobre essa pesquisa, no caso, a gente que estuda algumas igrejas, elas têm geralmente esses pentecostalismos, né? Esse pentecostalismo clássico, a gente que estuda, quando ele ficava limitado a só Assembleia de Deus e igreja, congregação cristã, a gente sabe que existem diferenças teológicas, né, de liturgia. A minha curiosidade ao pesquisar essa terceira vertente, você percebeu, você poderia dizer, alguma diferença, alguma ênfase teológica, litúrgica dessas igrejas? Teria como falar desse ponto aí? Que é uma curiosidade minha, porque, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar dessa sua pesquisa foi o próprio Max, que ele falou, eu até me surpreendi, porque é difícil a gente... Meu, tem uma igreja assim também lá da Suécia, né? Uma coisa que até hoje, né, para nós. Então eu gostaria de saber assim, porque a gente imagina que seria eu na hora imaginei, uma réplica da Assembleia de Deus, um filhote menor, né? Uma genérica ou sei lá. Tem alguma ênfase diferente em identidade, né, desse pessoal? Explica aí para nós aí. Essa é uma curiosidade minha. Eu entendo que, assim como a Assembleia nasce do movimento batista, né? Os fundadores são batistas, Levi Petrus é batista, né? A igreja que eu pesquiso também, a Igreja Batista Sueca, no primeiro momento, depois ela altera o nome para outros nomes, e hoje, na verdade, existem distintos nomes, mas ela nasce do movimento batista. Então, quando esse movimento chega à Suécia, o movimento pentecostal chegou à Suécia em 1907, em janeiro de 1907, com um missionário que chamava-se Andrew Johnson. Ele foi companheiro do William Seymour nos momentos de oração, tal, e por vários motivos ele acabou retornando à Suécia. Um dos principais é que ele desejava rever sua mãe e acabou ficando. E ele foi, assim como também foi Daniel Berg Gunavig, expulso da igreja no Pará, em Belém. Ele também foi expulso da sua igreja, da igreja da qual a sua família fazia parte, por conta dessas manifestações espirituais que ele estava ali apresentando à igreja. Então, a Convenção Batista faz uma comissão, e essa comissão vai até os lugares onde ele reuniu o povo para que essas pessoas assistissem essas manifestações e falassem se isso é de Deus ou não, como nós utilizamos o termo, né? Então, e o presidente dessa comissão era o próprio John Ongen. E ele diz que, ao assistir os cultos, às reuniões, ele percebeu que era algo de Deus, e ele fala, e por isso que eu defendo essa questão do proto-pentecostalismo, porque ele fala que aquela experiência vivida por Andrew Johnson, aquela liturgia, aquelas coisas aquela manifestação que estava ocorrendo através da vida dele, é a mesma experiência do dia do seu batismo. Então, por isso eu deduzo que ele possa ter falado em línguas, mas ele não afirma isso na sua biografia. Por isso, é apenas uma dedução. Mas se é o mesmo tipo de manifestação, é possível que isso tenha ocorrido. E ele dá aval à denominação. Ele já era um pastor que estava desde 1889 até 1907, então há 20 e poucos anos, né? Quase muito tempo ali fazendo esse trabalho. Então ele já tinha um ministério consolidado na Suécia, e isso fazia dele, ele tinha os requisitos para dar um aval positivo ou não, e algo que ele faz, e isso abre as portas para que ele então propague a sua fé ali no meio dos batistas. A liturgia é muito similar à liturgia assembleiana, à liturgia dos pentecostais clássicos. Bebe-se da mesma fonte, né? Existe peculiaridades mais ortodoxas quanto à liturgia assim, mais clássica, batista, mas as similaridades são muito grandes. Então, ainda que possa destoar numa coisa aqui, outra ali, de forma geral,
é muito parecido. A diferença é que a manifestação, aquilo que ocorre aqui no Brasil e o que se torna o pentecostalismo a partir das Assembleias de Deus é um fenômeno enorme, enquanto essa igreja ela traça um caminho totalmente distinto. Bom, o Mário, acho que Muito está bem, com... muito Isso. bem. Isso. Eu tinha essa curiosidade, né, na verdade, todas essas igrejas, é uma curiosidade, eu acho que a Assembleia, né, todas essas igrejas ou vertentes pentecostais clássicas, a gente já procura já fazer comparações com a Assembleia de Deus, né? Eu só gostaria de deixar aqui um aviso para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Não está sendo possível fazer transmissão no Facebook, mas estamos ao vivo no YouTube, e os alunos, né, da Faculdade Refidim, daqui a pouco nós estaremos disponibilizando o link, né, que é tão importante, né, para eles poderem adentrarem ali e marcarem a sua presença, né? A gente, que é acadêmico, a gente sabe, né? Que antigamente era uma pastinha, né? Uma folhinha que corria, né? No final, a gente assinava. Estão lembrados disso, né? A gente ficava lá ansioso, mas vai sair já. Eu vou passar aqui para o Max para fazer uma outra pergunta, e depois eu tenho uma outra pergunta que também é para comparar, para saber sobre essa nova vertente. Max, é com você aí. Muito bem. Fazendo um gancho com o que o Samuel estava comentando, né? E a última frase que você disse é que foi uma vertente pentecostal que tomou caminhos diferentes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses caminhos, porque quando a gente tem... É inevitável a gente fazer a comparação, né, com a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, né? A Assembleia de Deus, ela começa no norte do país, a congregação começa lá no interior do Paraná, mas principalmente em São Paulo, e essa terceira vertente, ela vem por um caminho, geograficamente mesmo falando, um caminho diferente, e parece-me que há muito mais a questão da imigração, não é? Uma questão identitária europeia muito mais forte do que havia na Assembleia de Deus e na Congregação Cristã. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre como que se deu a expansão da Igreja Batista Sueca, né? E como que é esse fato dela estar num caminho, né, diferente das outras duas vertentes pentecostais lá do início do século XX. O que ocorre é que, diferentemente da congregação que nasce já urbanizada, pelo menos aqui dentro do contexto paulistano, né? E a Assembleia de Deus que pega o trem da urbanização, Maxwell fala muito disso em sua tese também, né? Que é muito bem elaborada. A Igreja Batista Sueca, ela ficou circunscrita aos colonos suecos praticamente 40 anos. Isso não possibilitou um avanço maior. Eu trabalho o tempo todo na tese com a questão do pentecostalismo étnico. A questão étnica para eles era fundamental. Quando o missionário vem ao Brasil, ele vem por um pedido de uma colônia em Guarani, no Rio Grande do Sul, quase na divisa ali com o Uruguai, uma cidade pequena, até hoje ela é pequena, imagina há mais de 100 anos atrás, né? Então, uma colônia pequena de suecos que existiam algumas famílias, e dali surge essa igreja que nasce com o intuito, primeiro, de anunciar a fé pentecostal, a fé batista nessa vertente pentecostal, e também trabalhar com a questão da educação formal dos colonos suecos e dos seus e daqueles que eram também, né, seus que nasceram, né, já nasceram aqui brasileiros, mas que eram descendentes dos suecos. Então, o que eles fazem no primeiro momento? Eles abrem uma escola além da igreja. A escola tem a capacidade de dar essa educação formal bilíngue, tanto em português quanto em sueco. Ele hasteou a bandeira da Suécia no primeiro Natal que ele passou aqui, ele hastia a bandeira sueca, demarcando a importância
da etnicidade, demarcando a importância dos vínculos com a Suécia. Então, ele foi estabelecendo coisas que faziam com que isso fosse algo característico. Então, ele trabalha primeiramente nessa colônia e também se desloca a uma segunda colônia, Ijuí, também próximo, e ali também abre uma segunda igreja. E essas são as duas primeiras igrejas onde esse movimento vai nascendo, vai crescendo, e depois de algumas indas e vindas, eles acabam abrindo-se para novas etnias, os brasileiros aos poucos, mas principalmente os alemães. Então, eles começam ali naquele primeiro período trabalhar com essas etnias, basicamente. Então, abre-se igrejas em algumas localidades próximas ao Rio Grande do Sul, ali, mas já em Santa Catarina, e também em algumas outras cidades ali próximos à fronteira do Uruguai. E já em 1919 surge a igreja em Porto Alegre, onde depois acaba sendo a primeira sede da convenção, daquilo que veio a ser a convenção a Convenção das Igrejas Batistas Sul-Rio-Grandenses. Então, esse é o primeiro nome da convenção aqui no Brasil, que nasce não como uma pessoa jurídica, nasce, na verdade, para acompanhar e ser uma união fraterna de igrejas e trazer esses vínculos institucionais, pautados sempre na herança histórica do Eric Jansson, que é o primeiro missionário a estabelecer-se no Brasil de fato. Então, a partir disso, eles trabalham com esses colonos, mas esse público é um público muito específico, porque trata-se de agricultores de pouca locomoção. Então, diferentemente da Assembleia de Deus, que vai descendo e as pessoas estão vindo do norte para o centro-oeste, para o sul do Brasil, para o sudeste, para o sul do Brasil, pegando carona na urbanização, essa igreja está circunscrita entre os agricultores, ela está circunscrita entre esse público de colonos que não tem vínculos pátrios ainda com o Brasil. Então, não é uma comunidade que se abre da mesma forma que se abre a congregação cristã no Brasil e as Assembleias de Deus. Ela está muito mais preocupada com essas questões, e isso faz com que o trabalho dela avance de forma bem mais vagarosa do que as duas outras igrejas que são fenômenos de crescimento naqueles primeiros anos do pentecostalismo no Brasil. Então, eu falo disso também na tese, que trata-se desse público, esse público de agricultores de pouca locomoção. E isso caracteriza o movimento da igreja e faz com que, nos primeiros 40 anos, ela fique praticamente circunscrita ao Rio Grande do Sul. Então, o crescimento que se dá naqueles primeiros 40 anos dá basicamente naquele estado. Muito bem. E uma pergunta curiosidade, né? Hoje em dia, você tem dados de em quantos estados ela está presente, quantas congregações, e principalmente como é que se você talvez tenha falado, e em razão aqui da net de uns probleminhas, eu não tenha ouvido, o sistema de governo. É uma igreja congregacional, como toda igreja batista, então a convenção não intervém em nada, todas as igrejas locais são autônomas. Isso é bom em alguns aspectos, mas é péssimo em outros, né? Eu vou explicar por quê. Porque tendo essa autonomia, por exemplo, nós temos um livro, vocês têm a Declaração de Fé, né? A Assembleia de Deus tem a Declaração de Fé. Nós temos um livreto que foi feito em 1953, chamado Princípios da Nossa Fé. E esse livreto ele já foi reeditado, já foi ampliado, ele já foi reelaborado dezenas de vezes. Se eu não me engano, ele está na 19ª edição, ou é 18ª ou 19ª, mas eu não sei precisar exatamente. Mas ali consta toda a base da fé batista independente, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, para que todos os que nos ouvem saibam, é o nome da convenção
que herda toda essa história depois da sua nacionalização, que se deu em 1952, ok? Então, em 1952, a igreja sai da mão dos missionários suecos, a convenção sai da mão dos missionários suecos e passa para os pastores brasileiros. Ainda existe presença sueca, porque o próprio missionário Erik Jansson, ele está na primeira diretoria como tesoureiro, mas agora passa a liderança às mãos dos brasileiros. Mas existe uma cadeira cativa até os dias contemporâneos, até os nossos dias, de uma... em toda a reunião deliberativa da convenção, existe um sueco presente. Alguém de lá da missão na Suécia faz parte dessas características. Então, é uma igreja que se preocupa muito com essa questão histórica, mas, ao mesmo tempo, tem essa autonomia de decidir as coisas de forma local, e esse livreto, ainda que possa ter trazido alguns direcionamentos aqui e ali, de forma geral, não é possível afirmar que todas as igrejas o sigam. E por que isso ocorre? Ocorre por vários motivos. Primeiro, por conta da própria autonomia da igreja local. Segundo, porque muitas pessoas que chegaram à nossa denominação, que chegaram à CIB, vieram através de recebimentos, e são pentecostais, sobretudo, de outras confissões pentecostais, assembleianos, da Igreja Quadrangular, enfim, de várias denominações, de distintas denominações pentecostais. E isso, quando a pessoa trazia um grupo consigo, muitas vezes até uma igreja consigo, para filiar-se à convenção, e isso fazia com que ele trouxesse também a sua bagagem teológica, o que vai fragmentando o pensamento teológico da convenção, que, se nunca foi homogêneo na sua totalidade, depois da chegada de muitas pessoas que foram aderindo à denominação, a CIB, isso vai ficando ainda mais caracterizado. Então, ainda que fosse estabelecido critérios para o recebimento de membros e igrejas dentro da convenção, não é possível tomar conta na sua plenitude, porque as igrejas têm autonomia local. Então, sendo batistas, elas guardam o princípio do governo comunitário, né, a partir, então, das decisões que são tomadas na igreja local. A convenção, ela trabalha muito mais na questão de assuntos administrativos e na questão também dos vínculos para o envio de missionários, tanto aqui no Brasil quanto ao exterior. Então, a convenção, ela tem um papel hoje muito mais no sentido de unir as forças para fazer a obra missionária, do que propriamente interferir em questões pontuais na igreja, diferentemente das Assembleias de Deus, por exemplo. Muito bem. Maxwell, só vez de fazer uma pergunta. Bom, Samuel, à medida que você ia falando aqui, eu fui pensando... É que, assim, como eu pesquiso a Assembleia de Deus, é inevitável a gente fazendo as associações, as comparações, né? Mas uma coisa que a gente observa na Assembleia de Deus é como, no decorrer da sua história, ela foi se amoldando, né, a cultura brasileira, né? O Paul Freston, naquele texto clássico lá, né, ele usa aquela expressão do ethos sueco nordestino da Assembleia de Deus. Como ela foi deixando cada vez mais de ser sueca, né? Ela foi se amoldando essa cultura brasileira. E você falou de um ethos sueco muito forte, né? O ethos, né, para quem está nos acompanhando, né, e não conhece o termo técnico, a gente poderia dizer que o ethos seria os hábitos da igreja, o jeito de ser da igreja, né, para falar assim de uma forma mais simples, né? E você fala então desse ethos sueco, dessa forma sueca da igreja. Como é que foi sendo essa aproximação da igreja, dessa terceira vertente do pentecostalismo, com a cultura brasileira, né? Como é que ela foi se abrasileirando ou não, né? Em que medida é que ela vai deixando mais esse ethos sueco e se abrasileirando, ou em que medida você ainda disse que até hoje tem-se uma representação sueca sempre presente
nas reuniões oficiais, né? Mas como que é tratado ainda hoje na Igreja Batista Sueca, na convenção, essa origem sueca? Não sei se eu fui claro aqui na minha pergunta, mas como é que foi durante esse processo histórico, né, essa aproximação de uma igreja que nasce principalmente entre colonos suecos, como é que ela vai se aproximando com a cultura brasileira no decorrer aí da sua história? Então, você toca num ponto muito importante, porque, na minha análise, o que eu percebo é que existe uma abertura no primeiro momento, ali ainda na década de 1910, uma abertura a outras etnias, e isso vai, de uma forma ainda discreta, descaracterizando esse ethos, porque vai se abrindo, né, para outras etnias, inclusive a brasileira, mas a questão da etnicidade está muito demarcada até a década de 1950. Por quê? Porque os missionários eles estão à frente do poder institucional. A partir da década de 1920, ainda na década de 1910, 1918, começaram a surgir pastores não suecos. Mas o primeiro pastor não sueco, ele é, na verdade, um pastor russo que vivia entre alemães. Então, isso já é um primeiro dado. Mas na década de 1920, começa a surgir pastores brasileiros. E esses pastores brasileiros começam a ter um espaço maior dentro da denominação e angariar, de alguma forma, um espaço que eles entendiam que lhes era legítimo. Em contrapartida, os suecos desejavam, porque também financiavam toda a estrutura denominacional, enviando os valores da missão de Örebro para a missão brasileira no Rio Grande do Sul, para que as igrejas funcionassem, porque tratava-se de um público de agricultores pobres, em localidades muitas vezes com pouco acesso. Então, esse dinheiro vindo de fora, vindo da Europa, da Suécia, era muito importante para essas igrejas nesse primeiro tempo. Então, os suecos desejavam controlar a instituição e fizeram isso durante os 40 primeiros anos. Houve durante esse período algumas indisposições que eu trabalho na minha tese, primeiramente entre próprios missionários, algo que acarretou em 1921 com a exclusão de um missionário da denominação, ele foi excluído. E depois, na década de 1920, ali no finalzinho da década de 1920, na década de 1930, se acentuou mais essas questões entre pastores suecos e pastores brasileiros, e isso foi causando uma certa indisposição. Na década de 30, vocês, como historiadores, sabem que houve um grande esforço do governo federal para que as coisas todas fossem nacionalizadas, né? E isso certamente também afetou as igrejas, e essa questão da nacionalização, muitas coisas que eram estrangeiras passaram a ser vistas como algo que não tinha tanta relevância naquele governo, né, que estava passando por naquele período ali na década de 1930. Então, essa questão, a meu ver, provoca no coração dos pastores brasileiros um impulsionamento para que eles pudessem chegar a lugares mais desejados. Então, em 1939, há uma briga que chega a vias de fato, né? E assim, isso acabou sendo interrompido por um pastor sueco. Ele conseguiu acalmar, mas houve um grande estranhamento, e os brasileiros conseguem assumir a direção da igreja, para ser exato, em 1938. Em 1939, os suecos dão um troco e tomam de novo a convenção para o controle deles. Então, na década de 1940, os brasileiros foram se articulando, e aquela década foi uma década bastante interessante, porque houve várias coisas. O Brasil passava por um governo autoritário, né? E também a Suécia
não se envolvia em guerra, mas o Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial. Então, naquela década de 1930 até 1940, ali até o começo, o mundo estava muito alvoroçado por tudo isso, né? Então, o Brasil estava envolvido nessas coisas. Então, o brasileiro tinha essa questão patriótica latente. Isso fez, a meu ver, também impulsionou, além de outras questões burocráticas, impulsionou esses pastores a tentarem nacionalizar a convenção, algo que eles conseguiram fazer em 1952, onde eles conseguem ali, de fato, depois de muitos desgastes entre pastores brasileiros e missionários suecos, nacionalizar a convenção, e isso faz com que agora o poder institucional esteja na mão deles, ainda que a Suécia continuasse enviando os recursos, tendo ainda o próprio missionário Erik Jansson como o tesoureiro da denominação nacionalizada agora em 1952. Muito bem. É uma coisa interessante, nós estudamos um pouquinho mais a Assembleia de Deus, a gente vê como só muda o endereço, muda alguns, o endereço muda nomes, mas a gente vê que os embates, né, os problemas são os mesmos, né? É como interessante, muito interessante. Eu não sei se você tem falar sobre a Igreja Filadélfia, a Igreja Sueca, né? Eu tenho informações, não sei se o Valério sabe disso aí, que ali em Curitiba, né, se tentou abrir também uma congregação, membros da Assembleia de Deus, né, até um filho de um missionário sueco, Simon Lundgren, né, o filho do Simon Lundgren abriu lá uma igreja também, Igreja Filadélfia, e tentou ali também, só que a igreja, ela ainda existe, mas é muito pequena, né, ela não foi para frente. Mas também seria uma igreja ligada à missão sueca. Mas isso foi na década de 50. E o seu estudo aí já é interessante. E outra coisa, o Rio Grande do Sul, na verdade, essa questão da imigração e a nacionalização promovida pelo Vargas também se deu porque ele tem muito a questão, Santa Catarina, alemães, italianos, né, ficaram proibidos de falar a sua língua, de expressar sua cultura de forma aberta, né? Então, imagino como deve ter sido o impacto para essas igrejas suecas. Muito interessante. As relações são muito interessantes. Maxwell, tens mais alguma pergunta aí para o nosso convidado? Eu tenho sim, tenho sim. Faça a pergunta. Eu gostaria de o Samuel mostrasse aqui para nós, né, como que foi na Igreja Batista Sueca, nos seus diferentes momentos históricos, essa identidade como pentecostal. Então, por exemplo, no início lá, né, vamos falar do início, entre os colonos, como que se dava essa relação da igreja com as demais igrejas evangélicas que tinham no país? Então, a igreja, ela se apresentava, nós somos pentecostais, então os elementos pentecostais é aquilo que a gente mais destaca, né? Quer dizer, uma forma de se identificar entre as demais igrejas nas localidades em que ela estava, ou se o pentecostalismo ali presente era um elemento cotidiano que não se via a necessidade, assim, de se destacar. Nós somos pentecostais, mas não algo que, assim, que a gente faça questão de dizer sempre em nosso discurso, colocar à frente e dizer, olha, nós somos pentecostais, diferente das demais igrejas. Então, como que era essa identidade pentecostal, né, das igrejas batistas independentes suecas nas suas diferentes etapas, né, da sua história no Brasil? Eu percebo ao analisar os documentos que eu tive acesso é que existe o primeiro missionário, ele é um missionário que vem desse movimento que eclodiu ali na Suécia. No seminário de Örebro, eu consegui uma literatura na Suécia, foi muito interessante, porque ele diz o título do livreto, que é um livreto de comemoração dos 100 anos do seminário de Örebro em 1900. Ele surge em 1908, então em 2008 eles fazem essa celebração e lançam esse livro. E o nome do livro é o seguinte: Örebro,
a Los Angeles da Suécia. E por que isso? Porque o pentecostalismo, como eu falei do Andrew Johnson anteriormente, ele acaba tendo um primeiro centro, e o primeiro centro não é Estocolmo, mas Örebro. E por que isso? Porque as igrejas não estavam muito abertas a este movimento que havia chegado, então Örebro acabou recebendo esse missionário, esse pregador, que influenciou e causou um movimento grande ali na cidade, ainda em 1907. É bom nós lembrarmos que Levi Petrus ele assume a igreja em Estocolmo só em 1910. Portanto, ele torna-se depois um grande expoente do pentecostalismo, o maior expoente do pentecostalismo na Suécia, não há dúvida nenhuma. Mas, no primeiro momento, esse movimento ele está concentrado no seminário em Örebro, depois ele vai para Estocolmo, centraliza-se ali e dali se espalha por toda a Suécia, e isso não é inegável, né? O trabalho que Levi Petrus faz e a sua relevância foi fundamental. Então, esse missionário que chega ao Brasil, a colônia em Juí, ele vem desse movimento, dessa escola, ele se formou nessa escola ainda em 1911, veio para cá em 1912 e abre ali a igreja. Então, ele faz parte desse movimento, mas ele não é uma pessoa muito carismática no sentido weberiano, até falando, né? Ele é uma pessoa que herda. Weber trabalha também com essa questão do carisma herdado, e é a partir desse carisma que eu faço a análise desse missionário quando falo da questão carismática, do carisma herdado, né? Ele herda o carisma do próprio John Longman, que tem um carisma muito forte. Ele sim é uma pessoa muito relevante na comunidade batista na Suécia, e isso faz dele um grande líder daquele primeiro movimento que existe ali. Mas o segundo missionário que chega, que é Carl Svensson, esse missionário ele já é uma pessoa mais carismática no sentido dos dons ministeriais mesmo. Ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. Existe uma mulher que está com uma úlcera muito forte lá na colônia de Juí, e antes da Páscoa daquele ano, em 1914, ele ora por aquela mulher e a mulher é curada instantaneamente. A mulher ela é a esposa do diácono da igreja e ela é curada instantaneamente. Então, isso demonstra que existem essas manifestações que estão ocorrendo, mas a história que é narrada dentro dos batistas independentes não dá ênfase à questão pentecostal, mas dá ênfase muito mais às questões de laços históricos com os suecos e da questão da etnicidade. Isso, para eles, na narrativa histórica, é muito mais relevante do que essa questão. A minha pesquisa, ela rompe com essa narrativa oficial da denominação, apresentando um perfil que não foi abordado e que está ali paralelamente ocorrendo. As manifestações espirituais estão ocorrendo, mas não é a ênfase denominacional colocar essas questões, mas sempre valorizar, principalmente nos primeiros 40 anos, a questão da história e da etnicidade. Se você conversa atualmente com pessoas, professores, teólogos batistas independentes, muitos deles não se denominam pentecostais, mas se denominam carismáticos, né? O que na prática não há muita diferença. E para nós que estudamos a partir de uma perspectiva das ciências humanas, sobretudo da história e da sociologia, a sociologia não faz essa separação, ela vai fazer... quem faz essa separação são os teólogos. Para nós, da onde nós partimos a nossa análise, não há diferença entre carismáticos e pentecostais. É a mesma coisa quando se pensa como fenômeno religioso. Então, nessa perspectiva que eu apresento, e sempre quando falo a partir dessa perspectiva. E talvez para muitos estudiosos, teólogos que estudam o fenômeno pentecostal, ele pode perceber essas nuances, essas diferenças entre uma manifestação
da Igreja Batista Sueca e das Assembleias de Deus por conta dessa nomenclatura que pode ser alterada. Mas, no caso da minha análise, eu falo a partir do fenômeno pentecostal e disso vou apresentando as ideias que são centrais para mim dentro da minha fala. Vai correndo sempre paralelamente, mas nunca é assumida a questão pentecostal como algo primordial, algo que está na fala de todos, algo que está recorrentemente sendo citado. As manifestações estão ocorrendo, em determinadas ocasiões elas se manifestam, mas a ênfase não está nessas coisas, está na questão histórica, sempre está na questão étnica e histórica, que para eles é muito importante. Há um livro do centenário da denominação, que foi lançado em 2012, e esse livro coloca o missionário como um herói, uma pessoa intocável, sabe? Uma pessoa... eu até brinco, né, quando estou falando entre pessoas, como estou falando aqui numa live, e eu brinco que parece-me que nem Jesus, no seu ministério, teve um ministério tão abençoado quanto esse missionário, né? Então, isso não corresponde à realidade. A realidade é que a vida ministerial, a vida de um missionário que está no campo transcultural, demanda muitas renúncias, sofrimentos, demanda momentos muito intensos, e esse missionário certamente passou por tudo isso, algo que não é narrado na história oficial da denominação. Opa, apareci. Ai, meu Deus do céu. Não foi o arrebatamento, não. Não foi arrebatamento. Não foi para mim, não foi arrebatamento. Mas é muito interessante toda essa fala do Samuel, como as coisas ocorrem paralelas, né? Às vezes ao mesmo tempo, fora de tempo, com as outras denominações, né? A Assembleia de Deus e as questões também da escrita, das biografias também é uma coisa muito semelhante na nossa denominação, né? A algumas escritas caseiras. E vou passar a bola para estamos nos finalmente, né? Eu gostaria que o Samuel Valério, doutor Samuel Valério, fizesse as suas considerações, né? Eu quero primeiramente agradecer em nome do SEDUC, do pastor Clayton, pela sua presença aqui. Deus vai lhe abençoar e está lhe abençoando, né, em todos os sentidos. E quero agradecer, né, em nome do SEDUC, o pastor Clayton, e quero agradecer também o Max, né, que hoje ele até teve um probleminha de chegar um pouquinho atrasado, mas vai estar presente nas outras lives. E então, Samuel, gostaria de deixar suas considerações. De repente eu sei que você tem o seu livro publicado, se você quiser fazer uma propaganda, um merchan aí, né? Pode falar aí, que eu tenho certeza que muitos dos nossos internautas vão ficar muito interessados. Eu que agradeço a você, Mário, a você, Maxwell, pelo espaço aqui a mim cedido. É um prazer poder compartilhar dessa pesquisa que marcou para sempre a minha vida, e hoje já estou escrevendo sobre outras coisas, trabalhando outros textos, mas essa é a pesquisa de mestrado e doutorado. São 10 anos, praticamente. Eu estudei de 2011 a 2019 e estou falando, né? É algo recente, só 2 anos que eu defendi a tese, 1 ano que eu lancei o livro. Então, sempre aparecem convites como esses, como poder compartilhar daquilo que eu fui pesquisando durante todo esse período. Então, eu que agradeço pelo espaço, a vocês de forma especial que estão aqui comigo, ao pastor Clayton, ao Gandra, ao Fernando, a todos aí da Refidim, que são pessoas assim que nós já trabalhamos juntos há 10 anos, pelo menos, e temos visto como a seriedade com que vocês tratam as coisas de Deus, a questão da boa teologia que é produzida na faculdade. Então, é um prazer poder compartilhar esse tempo e
o pentecostalismo é um fenômeno muito extenso. Existe na Suécia, para vocês terem uma ideia, um centro de pentecostalismo escandinavo, lá em Uppsala, que é uma faculdade grande na Suécia. E o missionário o professor que toma conta foi missionário na Colômbia. Então, para quem fala aí um pouco de espanhol, pode ir à Suécia e pesquisar aquele material e ter contato, por exemplo, com esse professor que certamente abrirá as portas. Eu já troquei alguns e-mails com ele, uma pessoa muito assim acessível. Se você tem interesse, ali existe muita literatura, coisas que nós desconhecemos. Eu consegui poucas literaturas, tenho uma tese de um professor do seminário lá de Örebro, muito boa, na qual eu pego algumas informações importantes, tive acesso a muitas fontes primárias, como eu disse a vocês, mas existe um campo imenso para se explorar. Então, o meu estímulo a você que nos assiste e deseja pesquisar o pentecostalismo, a Suécia é um lugar que nós podemos falar de muitas coisas que ainda não nos foi apresentada, pelo menos na língua portuguesa. Então, muito obrigado por esse espaço. Eu quero mostrar aqui para vocês meu livro. Eu coloquei o título assim, Uma Nova Origem do Pentecostalismo, a trajetória da Igreja Batista Sueca no Brasil, a partir de 1912. Está pela editora Recriar, editora que publica o meu livro e o livro também do Maxwell, né? E está lá. Quem desejar também, ainda tem alguns exemplares comigo, se desejar pode me procurar nas redes sociais, eu posso enviar e autografado, né? Então, vale o autógrafo também. Mas, muito obrigado pelo espaço, eu desejo continuar contribuindo com o Reino de Deus através das pesquisas no campo da sociologia e da teologia, que é onde eu atuo como professor, aqui na FAESP, aqui em São Paulo, que é a faculdade também das Assembleias de Deus aqui do Belém. E estamos caminhando, produzindo um bom conhecimento, um conhecimento sólido, bem formatado, com bases dentro de uma teologia atual, de uma teologia que responde aos questionamentos do nosso tempo. Mas o pentecostalismo é um fenômeno que precisa ser ainda muito estudado, e nós desejamos produzir muitas coisas mais. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. O agradecimento é todo nosso, né? A honra e glória a Jesus, mas o mérito é seu. Lembrando, antes de passar para o Maxwell, que tem lá um professor que fala espanhol, não esquecendo que a rainha da Suécia é brasileira, né? Se alguém quiser uma ajuda, ela fala, ela não perdeu, né, em nada, né, a fluência no seu português, né? Não sei se dá para consultar ela, ajudar, mas pode tentar, né? Maxwell, vai aí você. Muito bem, eu quero agradecer. Primeiramente, quero também fazer menção aqui a todos os alunos da Faculdade Refidim que acompanharam aqui, mandaram um alô para o Fábio, para a Jéssica, a Karina, a Rutineia, Juliano, que estiveram aí acompanhando a nossa live de hoje. Abraço ao irmão Franciclei Vitor também, que deixou marcada aqui a sua presença, o seu registro aqui nos comentários. E para quem é aluno aí da Refidim e ainda não assinou a lista de presença, encontrei os links no comentário, entra aí no link, assina lá a lista de presença, porque horas complementares é sempre algo muito importante. Bom, então, meu agradecimento a todos que nos acompanharam. Eu quero também, fazendo coro aqui ao Mário Sérgio, agradecer à direção da Faculdade Refidim, a todos os nossos professores, pastor Clayton, nosso diretor, e a todo o corpo docente, e agradecer aqui especialmente ao doutor Samuel, pastor Samuel Valério, que esteve aqui conosco, tão gentilmente atendeu aqui o nosso convite. Samuel é sempre muito solícito, né? Sempre que nós precisamos dele, esteve aí sempre à disposição. E é uma alegria, Samuel, poder contar aqui com a sua participação, não apenas como pesquisador, mas também como nosso amigo, e isso é o que é mais importante. Muito obrigado por ter contribuído com mais um ciclo de diálogos aqui da nossa live de História do Pentecostalismo. Amém. Então,
Tenham todos uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E esse mês ainda, ou mês que vem, ou como diz o pessoal na igreja, se Jesus não voltar, estaremos em mais uma live, né? E se Jesus não vier nos arrebatar, estaremos mais uma live. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.